Flamengo ajudado pela FIFA. FIFA em uma atitude beneficia o Flamengo em relação à volta ao futebol? Você vai entender tudo no decorrer desse vídeo. Vou falar também sobre um grande problema com o sócio-torcedor, torcedores colocando o Flamengo na justiça, e também vou falar sobre jogadores infectados. Foi revelado os 3 jogadores infectados? Vou explicar para vocês mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então assiste o vídeo inteiro, não pula nenhuma parte sequer desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, no canto direito da tela tem um botão vermelho escrito inscreve. Inscreve-se lá, deixa muito like nesse vídeo. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão desse grande sábado. Começo o vídeo, galera, falando sobre a situação envolvendo o sócio-torcedor do Flamengo. Muitas pessoas tendo muitos problemas com o sócio-torcedor, pessoas tendo muita dor de cabeça com o sócio-torcedor, e como todo mundo sabe, o Flamengo inerte na situação, não fala nada, não diz nada. É difícil até se comunicar com pessoas do clube para tentar resolver essas questões. Tivemos acesso a algumas pessoas, que colocaram o Flamengo na justiça, não vamos revelar nomes, mas com tudo isso, pessoas que de fato colocaram o Flamengo na justiça. O Procon ainda não respondeu a essas pessoas, mas essas pessoas colocaram o Flamengo pelo seguinte fato: o Flamengo vendeu no início do ano um pacote de partidas, pacote de ingressos para os jogos, de todos os jogos do Flamengo no Maracanã como mandante. Se eu não me engano, o preço estava mais de R$ 1.100, e com isso, com essa pandemia, com essa situação que está criando proporções gigantescas em todo o mundo, nós sabemos que o futebol vai até voltar, mas deve voltar por um bom tempo sem a presença de torcida nos estádios. E com isso o Flamengo ainda não se posicionou em relação a como é que vai ficar essas pessoas que compraram esse plano. Se de fato o futebol voltar e sem torcida, como é que ficarão essas pessoas? E essas pessoas tentam ligar para o clube e não conseguem. Então esse problema grave, esse problema é muito chato mesmo. A gente sabe que o Flamengo é um grande clube, mas infelizmente o seu programa de sócio-torcedor é um programa deixa muito a desejar. Eu, por exemplo, durante esse ano, os jogos que teve, não consegui comprar ingresso de muitos deles pelo meu plano sócio-torcedor, porque a gente tentava comprar, dava inexistente, como não tivesse limite no cartão, e o limite tinha cartão, ligava para lá, não conseguia. Se não fosse um outro plano de um outro familiar meu, que eu também tenho, que eu ajudo também essa pessoa a pagar, eu não conseguiria ir a quase nenhum jogo do Flamengo esse ano. Então, situação bem complicada, bem delicada. Acho que o Flamengo tem que se posicionar em relação a isso, senão mais e mais pessoas vão colocar o Flamengo na justiça. O Flamengo ganha dinheiro de um lado e acaba perdendo de outro. Essas pessoas, Renan, não são flamenguistas? São flamenguistas, mas a gente sabe que na situação que a gente está, todo mundo que investiu em alguma coisa, por exemplo, comprou um produto, você compra um produto e eu prometo para você que eu vou te dar esse produto durante tanto tempo, e chega um período que eu não posso te dar, querendo ou não, você vai querer esse valor que você me pagou de volta. Então é isso que as pessoas estão querendo, pelo menos uma posição do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria se posicionar em relação a essa situação. Vamos falar sobre a situação da FIFA. FIFA ajudando o Flamengo? FIFA beneficiando o Flamengo na volta do futebol? Você vai entender agora no decorrer desse vídeo. Vamos falar sobre esse assunto, sobre essa situação, a FIFA ajudando o Flamengo. Vou explicar para vocês. A FIFA teve uma ideia. A gente sabe que devido a essa situação, essa pandemia que estamos vivendo nos últimos dias, o futebol está paralisado, e com isso o acúmulo de campeonatos será intenso. Vai ter só o Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, 3 competições em uma só. Sabendo disso, a FIFA estendeu o número de substituições durante a partida. De 3 foi para 5 substituições, ou seja,
cada clube poderá fazer até 5 substituições durante a partida, mas só vai poder fazer essas 5 substituições em 3 paradas. Por exemplo, em uma parada ele mudou um jogador, na outra parada ele mudou 2 jogadores, acumulando 3. Na terceira ele vai poder mudar 2 vezes, ou seja, terá que fazer 3 paradas. Em 3 paradas ele pode fazer as 5 substituições. Ele não pode fazer todas de uma certa vez. Serão 5 substituições que podem ser feitas em 3 períodos, em 3 fases da partida. Não pode fazer as 5 de uma vez ou queimar uma, depois 2, depois querer fazer 3. Não pode. Vai ter que ser nessa maneira, nessa situação. 5 substituições em 3 partes da partida. O que isso ajuda o Flamengo, Renan? Ajuda e muito o Flamengo. Até porque a gente sabe que o Flamengo tem um elenco vastoso. A gente olha para o banco de reservas e tem grandes jogadores, grandes jogadores que vão poder ajudar ainda mais o Flamengo. Então é isso que acontece. 5 substituições em 3 períodos, 3 fases da partida vai poder ter essa substituição. Não vai poder paralisar mais do que isso ou menos do que isso, tá certo? Vamos para o último assunto e o assunto mais polêmico. Foi revelado, de fato, os 3 jogadores infectados com a doença que está sendo a praga, que está atingindo todo mundo? Vou explicar para vocês. Ontem uma jornalista, cara, ela deu um furo, nossa, vacilou demais. Ela trabalha na Veja Rio, a Veja do Rio, e eu até separei o nome dela aqui. Deixa eu pegar o nome dela para mostrar para vocês. Fugiu aqui o nome dela, se eu não me engano é Cleo alguma coisa. Essa jornalista ontem veiculou que o Rodrigo Caio era um dos jogadores infectados pelo vírus. Rodrigo Caio fez o exame e Rodrigo Caio é um dos infectados. Rodrigo Caio veio a público, explicou a situação, disse que ele não tinha nada a ver com isso, que fez os exames e todos os exames que ele fez deu negativo, isso, aquilo outro. Tá bom. No mesmo dia, a mesma jornalista foi lá e falou que o Thiago Maia tinha sido infectado com o vírus. Thiago Maia foi infectado pelo vírus e foi lá o Thiago Maia ter que se explicar, dizer que não tem nada a ver. Gente, o que vai mudar na vida do ser humano saber se o cara tá infectado ou se não? Muita gente me mandando mensagem: ah, Renan, eu quero saber quem são os 3. Quem são os 3? Gente, não interessa a mim, não interessa a ninguém. A gente tem um bom relacionamento aqui no canal e a gente sabe, cara. Para que vai ser revelado? Para criar mais holofote? Para criar mais bagunça? Para criar mais preocupação das pessoas? Para criar um ambiente complicado no meio dos jogadores? No meio da imprensa, que já não gosta de falar, já gosta de alfinetar. Tudo que é assunto do Flamengo, nego tá lá batendo, nego tá batendo. Vai dar assunto, vai dar munição. Então a gente tem que parar para pensar, cara. Se jornalistas, eu falo porque eu estudo isso, eu faço faculdade de jornalismo e não é isso que ensina. Que se tem que apurar uma notícia, se tem que apurar os fatos para ir se trazer. Não é sair jogando, porque já foi um monte de gente em cima do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi lá e se posicionou. No Thiago Maia, todo mundo foi lá e se posicionou. As pessoas que devem saber disso são os médicos do Flamengo, os médicos que estão a par dessa situação. E eu tenho absoluta certeza que os jogadores que estão infectados, que não interessa a mim, não interessa a ninguém saber, que esses jogadores infectados estão recebendo os devidos tratamentos, estão sendo cuidados, estão sendo tratados. Os próprios médicos do Flamengo estão fazendo o que é para ser feito. Não vai ser a minha opinião, ou eu saber ou eu não saber, você saber ou você não saber, que a situação vai melhorar ou vai piorar. Então a gente está vindo aqui a público para desmentir essa fake news. Muita gente perguntando se é verdade, se não é. Os próprios jogadores já se posicionaram em relação a esse assunto. Não estamos infectados.
E é sigilo médico, os médicos não vão revelar, o Flamengo não vai revelar quem são os infectados. A gente vai ver muita gente supondo um monte de coisa, supondo um monte de informação que não é informações verídicas, tá certo, galera? Então, por hoje foi isso. Não é inscrito no canal, cara? Se inscreve no canal no canto direito da tela, aciona o sino de notificações e deixa muito like nesse vídeo para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Tamo junto, saudações rubro-negras!